Vamos então passar agora ao Miguel. Eu não sei se o Miguel está na sala, não consigo. Sim, consegui agora ver que o Miguel estava na sala. O Miguel é orientado por o homónimo Martins, o Miguel Martins. O Miguel vai apresentar-nos o seu projeto de pós-graduação intitulado Contexto e Pistas de Investigação acerca do sítio fluvial de Lagoa, em Arganil, Portugal. É mestre em Antropologia e Paleontologia pela Universidade de Paris, do Panteão da Sorbonne, e é um arqueólogo especializado em pré-história, com vasta experiência de trabalho no setor da arqueologia preventiva e um extenso currículo de investigação, contando dezenas de publicações científicas e a liderança e participação de diversos projetos da EID e DIDI. A sua dissertação de pós-graduação em Arqueologia Subaquática abordará a questão dos contextos arqueológicos subaquáticos em meio fluvial, concentrando-se sobre o estudo de uma estrutura complexa de alvenaria de pedra e madeira, escavada no rio Alva, região de Arganil. Miguel, quando quiseres. Olá, bom dia. Bom dia, Miguel. Em princípio eu consigo compartilhar, não? Ok. Deixa eu ver isto aqui. Já agora, somente explicando, Miguel, se quiseres, que isto não é concretamente o projeto de graduação, porque ainda não está terminado, ainda há algum tempo, não é? Mas se quiseres explicar, Miguel. Não é só por isso, é porque também me pareceu que o que está previsto como projeto de dissertação não era relevante para uma apresentação deste género. Portanto, achamos falando com a Alexandra, achamos que era mais interessante apresentar um projeto, enfim, uma comunicação sobre qualquer coisa de mais concreto e mais interessante para este tipo de apresentação. Pronto, significa que, em parte, esta comunicação não vai servir de apresentação para o projeto, correto? Sim. Ok. Muito bem. Bem, isto é um sítio que eu escavei há 2 ou 3 anos. Por aqui podemos passar. O sítio localiza-se na bacia do Alva. Desculpa, que é um rio com um regime de torrencialidade sazonal desde há muito tempo, estudado pela Suzanne Davot, conhecido nas suas características hidrológicas bastante bem, e com um volume de acreção da planície aluvial durante o Holocénico muito significativo, que podemos ver justamente nesta imagem de satélite. O sítio localiza-se praticamente no rebordo da margem atual do rio. Quando nós chegamos, enfim, nós identificamos o sítio em sede de acompanhamento arqueológico e esta identificação acontece no momento em que há, de facto, um desvio do curso do rio, que vocês veem aqui, eu penso que vem o meu rato, vocês veem em secadeira deste lado, e o rio está a ser desviado para ficar encostado, temporariamente encostado à sua margem direita, no sentido de construir nesta zona do meio uma captação de água em pleno curso do rio. E é nessa altura, na margem esquerda, nós identificamos na primeira decapagem do terreno este muro de grandes dimensões. Em sede de projeto, portanto, outra vez, o Rio Alva, que ocorre neste sentido, e aqui o que estava projetado e o muro que vocês viram na fotografia anterior está representado aqui, pois já tem uma inflação que já vos vou mostrar. É relevante notar que este projeto, a intervenção arqueológica, implicou uma alteração significativa do projeto de captação, que se concretizou numa deslocação de algumas dezenas de metros do ponto de captação e também uma deslocação, desvio da conduta de adução de água ao reservatório, a fim de que a estrutura pudesse ser preservada, e ela hoje está preservada sob o aterro que foi feito em si. Os primeiros trabalhos intrusivos consistiram numa caracterização preliminar do sítio, enfim, desde logo dos depósitos superficiais, que mostraram ser um depósito aluvial
subatual e, portanto, foi retirado, pelo menos na sua fração superior, mecanicamente, de forma a termos uma visão mais correta do que, enfim, da planta, do sítio e das características da estrutura que tínhamos pela frente. Nesta altura foi integrada na equipa como especialista de arqueologia subaquática a Cândida. A primeira, enfim, para além da monumentalidade e espetacularidade da estrutura, que era totalmente desconhecida no local, isto revelou uma espécie de, enfim, uma eventual presença de uma zona interior, que nós não sabíamos nesta altura o que é que seria, porque obviamente não tínhamos nenhum conhecimento para baixo. A metodologia de terreno aplicada foi o protocolo de Dries, que está publicado, é conhecido, portanto é aplicado há mais de 2 dezenas de anos em intervenções de arqueologia preventiva, e aqui nós, face justamente à natureza do objeto, incluímos a realização de levantamentos laser iterativos para beneficiar, melhorar as condições de registro de todos os aspectos, quer técnicos, quer de relação espacial das estruturas, que neste sítio percebemos imediatamente que era, obviamente, muito importante, e, portanto, isso também vai implicar uma diferença na forma como fazemos os registros e os tratamentos, todo o tratamento, quer de plantas, quer de cortes, etc. Feita a primeira decapagem, fizemos sondagens de diagnóstico junto a esta estrutura, do lado interior e do lado exterior. Do lado exterior, enfim, revelou de facto, a monumentalidade da estrutura e a sua imponência, na sequência, enfim, encostada ou sobreposta por uma sequência aluvial com uma potência muito relevante, e do lado interior uma diferença significativa, e que começou a ser, enfim, que é um dos primeiros elementos relevantes das observações. De facto, é uma sequência também aluvial, mas com muito menor energia. Enfim, o regime torrencial do Alva não está representado nesta sequência interior, do espaço interior definido pela estrutura. Primeiras imagens também da primeira abordagem à estrutura, este faciamento muito claro de um lado e do outro, portanto um aparelho irregular, mas bastante bem construído, e por baixo uma sapata pétrea massiva, esta construída já com muitos blocos recuperados do leito do rio, e por baixo este é um elemento muito distintivo, a presença da estacaria de madeira, né, que efetivamente não esperávamos encontrar. O muro no interior, enfim, tem um preenchimento, dá uma tecnologia clássica de faciamento e preenchimento do interior com blocos mais pequenos. Eu tenho aqui, por acaso tenho aqui a minha legenda à frente disto, não me ajuda nada. Não sei se consigo tirar isto, por visto não. E não sei também se vos aparece a vocês à frente, mas enfim, nesta fotografia aqui em baixo está a estaca de madeira. Acho que não consigo mesmo tirar isto. Mas, Miguel, nós conseguimos Mas ver. consegue-se ver, consegue-se ver. É que a minha legenda, esta legenda do Zoom aparece mesmo à frente. Pronto, aqui em baixo nesta zona está o tipo de estacaria e travejamento que suporta o muro, e quero que vocês notem que o muro enfim, esta obra de construção implica o desmonte, enfim, a escavação de um caboclo até ao nível de cascalheira, que permitia, hoje diríamos nós já tecnicamente, suportar a estrutura que lhe fomos pôr em cima. Como mostrei há bocado, a estratificação do espaço interior é de muito baixa energia. A escavação já são depósitos de escoamento e depois subsequentes, e cá está então esta diferença entre a estratificação anterior à construção do muro, até com o corte aqui da vala, fundação. Abaixo o que temos são as cascalheiras do regime aluvial normal e torrencial do Alva, e acima este regime de muito maior proteção e, portanto, de águas mais tranquilas. Do lado exterior, vemos outra vez o regime torrencial, que é anterior. Todos os depósitos deste regime torrencial são anteriores à construção da estrutura. Aqui está a vala, okay?
E, portanto, a construção desta estrutura também permitiu, de alguma forma, mesmo do lado exterior, controlar deste lado da margem um pouco a dinâmica do regime hídrico do Alva, coisa que nós viemos também a identificar justamente com a escavação mais para a frente, mais para o interior do leito do rio e junto ao eixo do muro, que noto que é um eixo arredondado e que, clarissimamente colocado aqui para dissipação da energia do fluxo hídrico. O interessante foi que por baixo, à medida que escavámos esses depósitos mais cascalhentos, por baixo e começamos a identificar este tipo de estrutura e, portanto, há aqui uma estruturação também com elementos de madeira, atravessamento de madeira, que isto um pormenor, que nesta altura não sabíamos se poderiam ou não estar associados a esta cascalheira, que enfim, parece natural, mas está objetivamente estruturada com estes elementos de madeira, e o que é relevante percebermos é que, de facto, esta cascalheira, há um limite muito claro entre este regime hídrico mais violento, que eu vos posso mostrar até com detalhe, e depois aqui na parte de cima da estratificação, um regime de muito mais baixa energia, com turbilhonamentos, mas de relativamente baixa energia, portanto com depósitos muito mais finos, e que vieram, na verdade, depois permitir até a destruição da estacaria de que eu estava a falar há bocado, acima deste depósito. Portanto, interpretação ou hipótese de trabalho evidente que a estrutura de madeira é uma estrutura de regularização da margem e eventualmente de construção de algo que esteja por cima. O material arqueológico é extremamente escasso, mesmo extremamente escasso, com uma atribuição cronológica muito lata, embora com alguns indícios de antiguidade. E contexto praticamente inexistente, porque estamos efetivamente no âmbito de depósitos fluviais não intencionalmente antrópicos. É neste âmbito que se faz a alargação da área de escavação, que resulta numa identificação de uma estrutura complexa de madeira, com esta, entre aspas, floresta de estacas verticais, que é a primeira imagem que nós temos da parte não pétrea da estrutura, o que levou, obviamente, a um reajuste muito sério da metodologia de terreno, com a mudança da metodologia e ritmos de escavação, mas também com a introdução da conservação preventiva e procedimentos e impressos de registro adaptados ao tipo de registro, enfim, de vestígios arqueológicos que tínhamos pela frente. Esta conservação no sítio passou pela enfim, típico, não é? Limpeza, descrição e etiquetagem, e depois preservação das condições de encharcamento, com a recuperação de todos os elementos de madeira em ambiente com as mesmas águas e tal, etc. Enfim, isto é mais ou menos o clássico. Tudo etiquetado, descrito no terreno para garantir que eventuais perdas ou degradações morfológicas não mudavam, por exemplo, medidas e observações de tecnologia, desbaste, etc. Tudo isso foi feito no terreno. Também participou deste reajuste metodológico a construção de novas fichas e procedimentos de registro, etc., de forma a permitirmos. E para nós foi um momento interessante de desenvolvimento, porque permitiu alargar o âmbito do protocolo de DRIAS, um tipo de registro que nós antes não tínhamos abordado. Passando aqui para uma caracterização, enfim, para vos mostrar mais diretamente o que é que, em termos de estrutura de madeira, nós tínhamos pela frente. A primeira coisa foi, como vos disse, esta percepção / perplexidade de uma rede muito apertada de estacaria, tal floresta de tocos, né, que nós víamos quando fizemos a primeira decapagem destes níveis, e talvez maior perplexidade ainda quando abaixo disso nos deparamos com esta profusão de ramagens de pequeno porte, que de tal maneira denso, que em algum momento, enfim, no momento inicial, levantou a própria questão de ser antropogénico, não é? Quer dizer, era preciso demonstrar que se trata de facto de uma acumulação intencional e construída de material, e desde nomeadamente este material de mais pequenas dimensões, de mais pequeno porte, e não de uma acumulação natural carreada pelo fluxo hídrico.
enfim, poder-vos parecer óbvio, mas nós gostamos de demonstrar tudo com dados objetivos, e estes dados objetivos são procurados no terreno e encontrados de forma muito evidente com as marcas de corte, mesmo neste tipo de, de material de mais pequenas dimensões, e que foi aqui colocado, enfim, sem desbaste, sem ser retirado os cascas, nem nada disso. Portanto, foi mais ou menos em grosso. É relevante perceber o enquadramento estratigráfico da estrutura, até porque nos dá indicações muito claras, penso, em relação a qual é que era justamente o objetivo desta profusão de ramagem que aqui está, e é um objetivo de armazenamento, de armadilhamento de cimento e preservação da estrutura nos níveis mais baixos, contra a agressão do fluxo hídrico corrente. Isso faz com que, efetivamente, hoje tenhamos preservado no nível da estrutura, como vocês veem até no corte daquele lado, esta estratificação intercruzada típica dos fluxos hídricos. E depois, logo acima, nesta zona do corte aqui, que se vê ainda deste lado muito claramente, a ocorrência de um evento torrencial que também provocou a degradação de tudo o que nessa altura restaria da estrutura, não é? Quer dizer, nós discutimos ainda qual é que é a idade desta estrutura, e isto será o final da minha apresentação, mas é claro que este é um momento já muito posterior, em que a estrutura estaria completamente degradada e vem a ser totalmente erodida por esta linha de erosão de outro evento torrencial do Alva. Cá está, aqui um registro, enfim, agora visto de frente, do outro corte, o nível desta cascalheira. Aqui já é um corte mais recente, portanto estamos noutra dinâmica. Obviamente, um dos elementos, o elemento fundamental, era a percepção da tecnologia de construção enfim, do que é que teríamos pela frente em termos de estrutura, e foi por isso feitas as observações de terreno necessárias, e a classificação, caracterização daquilo que encontrávamos como elementos construtivos, desde logo estas ditas estacas verticais desbastadas, geralmente já sem a casca e colocadas numa disposição bastante densa, diria mesmo muito densa, mas também outros elementos de estacaria que surgem aparelhados em duas faces, geralmente, e surgem aparelhados porque eles vão ser encaixados, tem aqui uns elementos de travamento diagonal, em que algumas destas estacas são encaixadas, e ainda sobre esta estrutura há o travamento horizontal que faria eventualmente um piso, uma proteção de toda esta estrutura. Hoje nos aparece desta forma. O dito preenchimento com ramagem, e como vos disse, por baixo é muito clara esta estratificação intercruzada mais arenosa, mas enfim, de um regime com alguma energia, mas não torrencial. Portanto, eu penso que a interpretação de que possa ser um elemento de proteção e fixação da margem de um rio que tem invernos de facto muito difíceis, parece-me que, enfim, vai no sentido de confirmar essa interpretação preliminar. Entre os elementos distintivos da estrutura, porque aqui tratava-se justamente e trata-se, na verdade, numa situação de vestígios arqueológicos, de um sítio arqueológico com muitas estruturas, mas sem elementos de materiais de espólio que permitam uma atribuição cronocultural. Alguns elementos distintivos são, desde logo, a dimensão do investimento, quer dizer, é de facto um investimento muito consequente, quer nesta estrutura de madeira, quer diria mesmo mais até na estrutura pétrea, que é de facto de uma dimensão muito, muito consequente, e depois também o nível de engenharia de toda esta estrutura portanto, a vontade e a capacidade de intervir de uma forma tão relevante sobre a regularização da margem de um rio.
os elementos são característicos, são justamente esta densidade da estacaria, e também depois o trabalho da madeira, de que temos muitos elementos e muita informação, quer na forma do afeiçoamento das estacas, etc., quer depois já em termos, eu diria, de quase de engenharia civil, a percepção da necessidade de ir mesmo até ao suporte da cascalheira, que fez com que as estacas nos cheguem hoje com estas pontas muito maceradas, enfim, completamente destruídas pela sua penetração na cascalheira. Obviamente todos os elementos de ligações e encaixes de madeira, etc., são extremamente relevantes e parece-me que será um elemento fundamental do trabalho subsequente acerca do sítio. Enfim, é muito, penso que é bastante característico. A relação espacial, tudo isto é outro dos elementos críticos de interpretação e, neste caso, de facto, a utilização de uma tecnologia de laser terrestre e tradução para um sistema SIG integrado permite, enfim, é um avanço muito significativo na nossa capacidade de interpretação. Também em relação também no que se refere à relação de todo este madeirame com a dita estrutura massiva de pedra, que, enfim, por acaso não tenho aqui uma escala, estou-me a perceber que isto falha, mas isto é um muro salvo com 2,60 m de largo, portanto é qualquer coisa de facto muito massivo, e cá está esta solução de arredondamento e as pedras até de maior dimensão, claramente de maior dimensão, nesta zona de arredondamento, que indicam uma compreensão muito clara e objetiva de como dissipar energia de um fluxo hídrico e afastar, de facto, desta margem o eixo da erosão fluvial. Já para concluir, portanto, um pouco o enquadramento arqueológico do que é isto, do sítio. O sítio está, como eu vos disse, em Arganil, nesta zona na zona exterior desta curva do Alva, onde a agressividade da erosão aluvial. É relevante que a profusão de vestígios conhecidos de mineração romana no ambiente envolvente, na área diretamente envolvente do Alva, e sobretudo até a questão também da presença da Lomba do Canho, identificada já há muitos anos, como um acampamento militar estável, e um acampamento deste teria que ter algum motivo para cá estar, não é? O estacionamento destas tropas e justamente como sabemos, a questão da importância da exploração dos recursos humanos, minerais ibéricos pela presença romana, que está documentada desde há muito tempo, em muitos sítios, enfim, quer a nível nacional, quer no centro e norte da Península Ibérica. No que se refere ao contexto arqueológico imediato, muito próximo, a cerca de 300 metros do sítio, aqui está a Capela de São Pedro e todo este campo é conhecido como tendo vestígios arqueológicos à superfície regularmente quando é agricultado, e no âmbito desta empreitada nós tivemos também que fazer a escavação dos postes de adução elétrica e justamente neste posto, portanto, nesta posição próxima da capela e a cerca de, como digo, uns 300 metros do sítio, identificámos primeiro um nível de muito material arqueológico, enfim, isto é a escavação da máquina. O acompanhamento arqueológico é assim, primeiro destruímos e depois é que sabemos que tínhamos destruído. Identificámos de facto este nível arqueológico, depois em alargamento da escavação, obviamente já arqueológico, pudemos caracterizar, e nesse alargamento conseguimos também identificar a presença de estruturas que estão preservadas nesta zona, portanto reforçando a importância da ocupação romana deste local. Outra vez, enfim, uma imagem também tridimensional disto. Como vos disse, a Lomba do Canho é seguramente um elemento fundamental da percepção disto. Há profusos dados de ocupação militar e de presença de materiais de origem externa, alóctone. Portanto, há uma relação muito clara deste mundo
com algo muito longe. Para vocês terem uma ideia do que é que pode ser a percepção visual do sítio onde nós estamos a escavar, nós escavamos a partir da Lomba do Canho, enfim, o domínio é evidente e, portanto, parece-me que a relação, enfim, não é um dado objetivo, mas é um elemento de ligação entre os dois sítios. Por fim, para terminar, como vos digo, a hipótese, como já perceberam, a hipótese interpretativa de trabalho é que possa ser uma estrutura portuária romana e relacionada com a exploração mineira do Alva, que, enfim, profundamente documentada, quer como vos disse, na arqueologia, quer em dados escritos. E o elemento discriminante desta hipótese será, antes de mais nada, um programa de detecção de radiométrica, quer com carbono 14, cruzando carbono 14 com dendrocronologia, para permitir, desde logo, discriminar a eventual antiguidade ou não da estrutura que escavamos. E era isto. Obrigado, Miguel. Meira,